Eu estava assinando o relatório das 8 da manhã quando ouvi a frase que mudou tudo, não da boca do meu marido, mas da boca do advogado dele, dito com a frieza de quem carrega uma sentença. Ele vai ficar com tudo, inclusive a guarda das crianças. Não houve bom dia, não houve explicação, não houve suavidade. Só aquela frase jogada como uma pedra atravessando o vidro da minha vida. O homem posicionou a pasta sobre a mesa como se estivesse entregando um troféu ao campeão. Meu marido. O homem com quem vivi 18 anos. O homem que dormia ao meu lado enquanto planejava a minha ruína. Eu não consegui reagir na hora. Não porque estava surpresa, mas porque naquele instante senti uma estranha sensação de déjà vu. Como se eu finalmente estivesse assistindo a cena que no fundo sempre soube que um dia chegaria. O advogado cruzou os braços orgulhoso do próprio trabalho. Ele está decidido, dona Helena, e para ser sincero, a situação está bem desfavorável para a senhora. A maneira como ele sorriu, a arrogância, a certeza da vitória. Aquilo acendeu algo dentro de mim, não raiva, não tristeza, mas uma lucidez fria, dura como mármore. Eu fechei a pasta sem sequer olhar as páginas. É só isso? Perguntei com uma calma que claramente o incomodou. Por enquanto. Ele levantou o queixo. Mas é melhor se preparar. Meu cliente não pretende facilitar nada. Sim, claro que ele não pretendia. Meu marido vivia sob a ilusão de que eu era uma mulher previsível, acomodada, incapaz de enfrentá-lo. Ele achava que tinha me enfraquecido ao longo de todos aqueles anos, um pequeno corte por dia, um comentário depreciativo aqui, uma omissão ali. E talvez estivesse certo até agora. Abri minha gaveta devagar, puxei o envelope branco selado com fita vermelha e coloquei sobre a mesa entre nós. Passe isso para o seu cliente. O advogado franziu a testa. O que é isso? Algo que ele esqueceu. Importante para ele, sim. A mão dele hesitou antes de pegar o envelope. Ele percebeu. Percebeu que havia algo errado ou certo demais naquele gesto simples. Percebeu que eu não estava derrotada. Estava preparada. Ele saiu apressado como se quisesse se livrar do peso que carregava. Assim que a porta se fechou, respirei fundo. Não tremei, não chorei. Senti apenas um tipo diferente de força silenciosa, limpa cirúrgica. A força de quem já deixou de ter medo. O resto do dia passou em câmera lenta. Meus colegas falando sobre reuniões, o barulho da impressora, o telefone tocando nas mesas ao lado, tudo parecia distante. Eu, porém, estava estranhamente presente. Cada sensação, cada pensamento, cada memória dos últimos 18 anos ecoava dentro de mim com nitidez absoluta. Eu me lembrei da noite em que meu marido chegou tarde, dizendo que tinha problemas no trabalho. Lembrei da insistência dele em manter certos documentos trancados. Lembrei das conversas que paravam quando eu entrava na sala. Lembrei das vezes em que minha sogra me olhou como se eu estivesse ocupando um espaço que nunca foi para ser meu. A verdade é que durante muitos anos eu senti que havia uma história acontecendo à minha volta, uma história onde eu era a única que não tinha acesso ao roteiro. Mas não saber não significava não perceber. E quando percebi, comecei a guardar. Guardar palavras, guardar olhares, guardar contas bancárias que não fechavam. Guardar tudo. Às 4:30 da tarde, meu celular começou a vibrar. Pensei que fosse o advogado de novo, mas não. Era o número fixo da casa da minha sogra. Deixei tocar. 1, 2, 5 vezes. Na 8ª chamada, atendi. A voz dela entrou no viva-voz como um soluço rasgado. Helena, pelo amor de Deus, como você descobriu? Como você descobriu nosso segredo de 18 anos? Ela não perguntou se eu estava bem. Não perguntou por que o filho dela estava pedindo o divórcio daquele jeito. Não perguntou sobre meus filhos, sobre as consequências, sobre nada. Ela perguntou como eu descobri. Porque para eles, o casamento, a família, as crianças, a casa, nada disso importava tanto quanto o que estavam escondendo. Helena, fala alguma coisa. Por favor, eu estou ouvindo. Então me diz, como você descobriu aquilo?
aquilo. Sempre existe um aquilo em famílias que parecem perfeitas demais. Eu apoiei o cotovelo na mesa, respirei fundo e disse a frase que encerrou de uma vez por todas a versão da história que eles haviam criado para mim. Eu sempre soube. Silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia que o ar tinha sumido do outro lado da linha. Helena, você não entende? Se isso vier à tona, vocês o quê? Por favor, eu não vou discutir isso por telefone. Desliguei antes que ela tivesse tempo de implorar de novo. O telefone ficou lá imóvel enquanto eu observava minha própria mão firme, estável, sem um único tremor. O corpo fala quando a alma está em paz. E pela primeira vez, em 18 anos, eu estava. Eu não tinha acabado de perder um casamento. Eu tinha acabado de recuperar a mim mesma. E eles estavam apenas começando a entender isso. Quando desliguei o telefone da minha sogra naquela tarde, não senti o tipo de choque que qualquer pessoa esperaria depois de uma revelação como aquela. Não havia tontura, não havia desespero, não havia a sensação de estar caindo num buraco sem fundo. Havia apenas uma constatação silenciosa, nada do que estava acontecendo era realmente novo para mim. Tudo aquilo, o divórcio, a arrogância do advogado, o pânico repentino da família dele, era apenas a consequência final de algo que começou há muito tempo, muito antes de eu perceber que meu casamento estava desmoronando. As rachaduras começaram pequenas, quase invisíveis. A gente nunca percebe a primeira fissura. Ela sempre parece algo irrelevante, um comentário atravessado, uma mudança sutil de comportamento, um olhar que dura meio segundo a mais. Mas quando se vive de perto, quando se é a mulher que acorda e dorme ao lado da mesma pessoa por 18 anos, esses meio segundos se acumulam. E um dia você olha para trás e percebe que está vivendo numa casa construída sobre areia movediça. Lembro claramente de uma noite específica. Era um domingo, os meninos tinham ido dormir cedo, depois de um dia cheio no parque municipal. Eu estava na sala dobrando roupas, enquanto meu marido Ricardo mexia no celular com uma concentração que ele raramente dedicava a mim. Quando perguntei o que era tão urgente, ele respondeu rápido demais. Nada. Coisa do trabalho. O tom defensivo me chamou a atenção, mas na época eu ainda era a versão mais ingênua de mim mesma. Acreditava que confiança era sinônimo de não fazer perguntas difíceis. Hoje sei que confiança não é o silêncio que evita conflitos, é a verdade que sustenta a paz. Com o tempo, outros detalhes foram surgindo. Um extrato bancário com valores que não batiam. Despesas anotadas como família, mas que nunca fizeram parte da nossa rotina. Conversas que cessavam abruptamente quando eu entrava na cozinha durante os jantares de domingo na casa da minha sogra. E sempre o mesmo olhar dela. Um olhar que misturava pena e irritação, como se eu estivesse ocupando um lugar que não era meu. Eu me lembro de uma vez durante uma festa de aniversário da sobrinha do Ricardo em Contagem. Estávamos todos reunidos no quintal churrasco, na brasa cerveja gelada, música sertaneja baixa no fundo. Do tipo de festa simples calorosa que sempre fez parte da minha vida. Mas naquele dia, algo destoava. A mãe dele me olhava como se carregasse uma informação que não poderia ser dita. Uma informação que moldava cada gesto, cada frase dirigida a mim. Você tem muita sorte, viu, Helena? Ela disse encostando o copo de refrigerante no peito. Sorte, Ricardo. Ele sempre foi um homem muito especial. Tem coisas que só quem convive desde o começo entende. A frase pareceu inocente, mas caiu com o peso de quem está tentando me lembrar que eu era uma peça tardia num tabuleiro que eles dominavam. O Ricardo percebeu que eu estava desconfortável e mudou de assunto, mas o incômodo ficou comigo por semanas. Havia algo que eles sabiam e que eu não sabia, algo que de alguma forma sustentava aquele comportamento atravessado. Mas como toda mulher que tenta manter a família unida, eu engoli o desconforto e continuei.
Trabalhando, criando meus filhos, sustentando a casa, segurando tudo, enquanto o meu marido pensava no futuro. Com o passar dos anos, a distância entre nós deixou de ser emocional e virou geográfica. Ele começou a chegar mais tarde e depois alegava cansaço ou que tinha ido visitar a mãe. As viagens curtas começaram a aumentar, sempre justificadas, com histórias que nunca fizeram sentido quando colocadas lado a lado. Mas eu aprendi que quando alguém não quer que você entenda, ele não precisa ser bom mentiroso. Basta que você esteja cansada demais para juntar os pedaços. Foi esse cansaço que me acompanhou por tanto tempo. O cansaço de tentar manter um casamento que na prática só existia porque eu o empurrava. Até que um dia, enquanto organizava caixas antigas na área de serviço, encontrei algo que deu um estalo dentro de mim, uma pasta azul com documentos que não deveriam estar ali. Não era a descoberta final, essa só veio muito depois, mas foi o primeiro sinal concreto de que havia algo profundamente errado. Dentro da pasta, encontrei comprovantes de transferências bancárias feitas antes de eu sequer entrar na família. Havia também o nome de uma mulher que eu não conhecia associado a um valor mensal que o Ricardo depositava religiosamente desde 18 anos atrás. 18 anos. Um número que voltou a aparecer com uma exatidão assustadora na minha vida. A mesma quantidade de anos que minha sogra mencionou quando gritou ao telefone naquela tarde. O mesmo período que marca o início do meu casamento. Tudo começava a se alinhar de uma forma que me dava calafrios. Voltei para a sala com a pasta nas mãos e Ricardo, ao me ver, empalideceu. "O que você está fazendo com isso, organizando a casa? Isso estava ali, atrás do tanque. Você não deveria mexer nisso. Por quê? Porque não diz respeito a você." Foi a primeira vez em que ouvi essa frase, mas não seria a última. Na época eu deixei para lá. Ou melhor, fingi que deixei. Não esqueço o olhar da sogra no domingo seguinte, nem o nervosismo do Ricardo ao perceber que eu tinha visto aquela pasta, nem a sensação gelada que começou a crescer dentro de mim, como se eu estivesse pisando numa superfície que poderia desabar a qualquer momento. Mas como muita gente, eu escolhi a estabilidade. Escolhi acreditar que era exagero meu. Escolhi acreditar que minha família estava intacta. Eu estava errada. E quando o envelope que entreguei ao advogado dele naquela manhã finalmente fosse aberto, ele perceberia o tamanho do erro que cometeu ao subestimar a mulher que esteve ao lado dele por 18 anos. As rachaduras não eram mais rachaduras, eram ruínas. E ele estava prestes a descobrir isso da pior forma possível. Quando cheguei em casa naquela noite, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Não era tristeza, não era choque. Era uma clareza fina, precisa, quase clínica. A sensação de que pela primeira vez em 18 anos eu estava enxergando minha vida sem filtro algum. A casa estava silenciosa, as crianças já dormiam, o corredor apagado, apenas um ponto de luz vindo da lavanderia. Sentei à mesa da cozinha sem acender nenhuma lâmpada. O silêncio me ajudava a pensar. Eu não estava revendo lembranças, eu estava organizando fatos. A ligação da minha sogra, o nervosismo do Ricardo, os documentos escondidos, as transferências antigas. Nada disso era aleatório. Tudo fazia parte de algo muito maior do que um simples divórcio mal intencionado. Tudo apontava para um segredo que vinha sendo alimentado e protegido por anos, um segredo que não tinha nascido comigo, mas que eles gentilmente me convidaram a carregar sem saber. Foi aí que decidi que se a verdade existia, eu iria encontrá-la, e não esperando que caísse na minha mão. Eu ia atrás. Levantei da mesa, fui até o corredor e parei em frente à porta do quarto de despejo, o quarto que Ricardo sempre manteve trancado, sempre dizendo que não tinha nada demais lá dentro. Uma frase que, repetida tantas vezes, já tinha se tornado suspeita por si só. Fiquei alguns segundos olhando para a fechadura. Não era um cofre, não era uma caixa forte. Era uma porta simples antiga com chave comum.
Não havia nada de especial nela, exceto pelo fato de que por anos ele fez parecer que ali havia algo que eu não poderia ver. Achei a chave na gaveta do escritório. Ele nunca imaginou que eu procuraria. Abri a porta devagar. O cheiro de poeira e papel velho tomou o ar. A luz da sala mal entrava, então acendi a lâmpada amarela que piscou antes de estabilizar. Havia caixas empilhadas, malas antigas, uma estante torta e sobre ela a pasta cinza que eu já tinha visto ele guardar às pressas algumas vezes. Puxei a pasta. O peso dela já dizia que ali havia mais do que papéis inúteis. Sentei no chão, mesmo encostada na parede, e comecei a abrir devagar, folha por folha. Não estava com pressa. Quem espera 18 anos pode esperar mais 5 minutos. O primeiro maço de documentos era composto por contratos antigos, extratos bancários, comprovantes de pagamento. Nada que chamasse atenção, até que notei o padrão. Todas as transferências tinham origem na mesma conta dele e destino para a mesma pessoa, a mesma que aparecia na pasta azul que encontrei atrás do tanque. Era um nome que nunca tinha feito parte da minha vida, mas fazia parte da dele, há muito tempo. Continuei folheando até encontrar algo que tirou o ar dos meus pulmões, não de choque, mas de confirmação. Uma carta, datada de 18 anos atrás, assinada por ele, endereçada à mãe. A letra dele inconfundível. Resolvi seguir seu conselho. Vou assumir o que fiz, mas não quero que a Helena saiba. Ela não merece carregar isso. Quando eu estiver casado, tudo vai se estabilizar. Só preciso que continue ajudando enquanto eu não consigo resolver a situação. Fiquei lendo aquela carta repetidas vezes. Não havia nome da outra mulher. Não havia nome da criança. Mas havia a confissão clara de que algo existia, algo que ele escolheu esconder de mim desde o primeiro dia. Algo que envolvia as duas pessoas que mais deveriam ter sido honestas comigo, meu marido e a mãe dele. Guardei a carta ao lado e continuei. Mais papéis, mais comprovantes, uma cópia de um exame médico infantil, um número de registro, uma data, uma nota de acompanhamento odontológico de uma criança que pela data teria hoje exatamente a idade do início do meu casamento. Meu coração não acelerou, minha respiração não falhou, eu apenas entendi. Ricardo tinha outra vida antes de mim. Uma vida que não terminou quando eu entrei na história dele. Uma vida que ele e toda a família dele fizeram questão de esconder. E eu, ironicamente, era a única que não sabia. A ficha não caiu de uma vez. Ela simplesmente se encaixou no lugar certo. Levantei, dei uma volta no quarto, fechei os olhos e respirei o cheiro antigo de papel e desonestidade. Tudo fazia sentido. Agora os olhares atravessados da sogra, as conversas interrompidas, a culpa mal escondida do Ricardo, sempre que assuntos de família surgiam, as transferências mensais, a sensação de que eu era uma convidada permanente num teatro que não havia sido escrito para mim. Não era só traição, não era só segredo, era uma história inteira que me foi arrancada. E naquele momento decidi que não ia mais caminhar no escuro. Saí do quarto com a pasta nas mãos, fechei a porta e travei atrás de mim. Deixei tudo na mesa da sala e fui preparar um café. Não porque precisava acordar, mas porque precisava marcar mentalmente aquele instante como o momento em que minha vida dividiu-se em duas partes antes da verdade e depois dela. Quando o Ricardo chegou, já era quase 1 da manhã. Ele entrou apressado, jogou as chaves na mesa e abriu a geladeira como se fosse uma rotina qualquer. Não disse que eu estava acordada. Esperei ele virar de costas e então acendi a luz. Ele levou um susto leve, mas o suficiente para eu ver no rosto dele exatamente o que eu precisava ver: culpa. Por que você está acordada? Acho que você sabe por quê. Ele franziu a testa, mas o olhar dele deslizou para a mesa, a pasta estava ali aberta com a carta por cima. Ele empalideceu. A mão que segurava a garrafa de água tremeu. Helena, você não deveria mexer nisso. Eu tinha esse direito desde o primeiro dia.
Fui eu que não exerci. Você não entende? Então me explica. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Não porque não sabia explicar, mas porque a explicação desmontaria a imagem que ele construiu de si mesmo. E eu fiquei ali observando. Não era ódio, não era vingança ainda. Era ver pela primeira vez a verdade nua na frente da pessoa que sempre tentou escondê-la. Ele tentou pegar os papéis, mas puxei antes. Não encosta, agora é meu. O silêncio dele confirmou tudo aquilo que faltava. Eu não tinha todas as peças ainda, mas tinha o suficiente para entender que a vida que eu vivi por 18 anos foi construída sobre um segredo que não era meu, mas que me afetou desde o primeiro dia. E a partir daquele momento, a verdade deixou de ser uma ameaça. Passou a ser minha arma. Enquanto o Ricardo continuava parado no meio da cozinha, com a garrafa de água tremendo na mão, eu sentia algo curioso. Não havia mais surpresa em mim. Não havia mais aquela mistura de dúvida e medo que tantas vezes me acompanhou ao longo dos anos. O que eu sentia agora era uma calma estranha, quase silenciosa, como se a verdade finalmente exposta tivesse tirado um peso do meu corpo. Ele respirava rápido como quem procura uma saída. Eu deixei o silêncio trabalhar por mim. Homens que constroem segredos por anos não sabem lidar com silêncio. Eles sabem lidar com teatro, com manipulação, com desculpas repetidas, até virarem verdade. Mas silêncio. Silêncio exige coragem que eles não têm. Helena, isso não é o que você está pensando. Essa foi a primeira frase dele, a mais previsível. Eu quase ri. Então me diz o que é, respondi. Não alterei o tom. Não levantei a voz. Só deixei a pergunta suspensa pesada. Ele engoliu seco. A gente resolveu isso há muito tempo. É um assunto encerrado. Não devia ter voltado. Encerrado para quem, para mim, não estava. Ele desviou o olhar, apertou a tampa da garrafa como se quisesse quebrá-la com a mão. Uma reação infantil, mas reveladora. Quando a verdade encosta homens como ele, se dissolvem. Você não pode imaginar o que a gente viveu naquela época, ele murmurou, caminhando de um lado para o outro. Então me mostra, me ajuda a imaginar. Ele parou. Os olhos dele finalmente encontraram os meus. Havia medo ali, mas também algo como vergonha ou orgulho ferido. Talvez os dois. Eu cometi um erro. Antes de você. Antes da nossa vida. Eu era jovem e irresponsável. Não estava pronto para nada. E aconteceu. Uma situação complicada. Uma pessoa complicada. E uma criança. A palavra caiu no chão da cozinha como um copo de vidro. Criança. Não era mais suposição. Não era mais intuição. Não era mais o que eu pensava ver nos papéis. Agora era ele dizendo, com a voz dele, com a culpa dele. A mulher entrou em contato quando eu já estava com você. Disse que precisava de ajuda, que não estava conseguindo criar sozinha. E você decidiu ajudar em segredo. Minha mãe achou que seria melhor assim, para evitar transtornos. Transtornos. É assim que algumas famílias chamam vidas humanas. É assim que chamam a verdade que não querem encarar. E você sustentou esse segredo por 18 anos. Eu precisava manter tudo estável. Nossa vida, nosso casamento, você não entenderia, não na época. Olhei para ele como quem observa um estranho tentando justificar um crime emocional. Você está certa, respondi. Eu não entenderia, nem naquela época, nem agora. Ele passou as mãos no rosto cansado. Diferente. A postura dura de sempre tinha desaparecido. Ele parecia menor, como se as paredes do segredo que ele manteve por anos finalmente tivessem desabado sobre ele. Helena, eu ia te contar um dia, você teve 18 anos. Ele fechou os olhos. A frase era simples, mas atingiu o ponto exato. Eu não queria estragar nossa família. A nossa família não foi estragada por quem você foi antes de mim. Foi estragada por quem você continuou sendo. Ele abriu a boca provavelmente para pedir perdão, para ensaiar discursos prontos sobre arrependimento. Eu não queria ouvir. Peguei a pasta. Tem mais coisa que você não disse. Ele congelou.
Eu vi. E naquele segundo eu soube o que eu tinha encontrado era só parte do iceberg. Voltei para o quarto de despejo. Ele me seguiu apressado, como alguém tentando impedir que a verdade se movesse mais rápido do que seu controle. Acendi a luz. O ambiente parecia menor agora. Talvez porque eu finalmente sabia o que ele guardava ali dentro. Puxei outra caixa menor, mais discreta. Uma caixa que eu nunca tinha visto. Ela estava escondida atrás de malas antigas. Abri, e ali estava o que faltava. Um envelope pardo com a borda desgastada. Dentro, um documento dobrado. Quando desdobrei, senti o mundo ficar silencioso. Era um laudo, um exame de DNA, com nomes, datas e o resultado. 99%. O nome do Ricardo, o nome da criança, a confirmação. E a data 2 meses antes de nós nos casarmos. Senti meu estômago apertar, mas não de tristeza. Era indignação pura. Era a sensação de finalmente ver o mecanismo inteiro funcionando, a mãe dele, ajudando ele, sustentando ambos, me envolvendo numa vida que nunca me pertenceu por inteiro. Atrás do exame encontrei uma carta escrita pela mulher. Uma carta longa, desesperada, pedindo ajuda, explicando que não tinha como criar o filho sozinha. Não havia ameaça. Não havia chantagem. Só um pedido humano por responsabilidade. E ainda assim, ele escolheu esconder e me usar como fachada perfeita. Fechei os olhos por alguns segundos. Não por fragilidade, mas para aceitar uma verdade simples, eu não tinha perdido um marido. Eu nunca tive um. Quando abri os olhos, encontrei o Ricardo olhando para mim sem máscara nenhuma. Helena, por favor, você precisa entender o que eu preciso entender. Ricardo, que vivi 18 anos numa história que você escreveu sem mim, que fui esposa oficial enquanto você escondia outra criança, que sua mãe decidiu o que eu poderia saber. Ele deu um passo à frente, eu dei um passo para trás. Eu só queria uma chance de ajustar tudo. Eu ia resolver isso. Você não resolveu em 18 anos, não vai resolver agora. Ele abaixou a cabeça. E pela primeira vez eu o vi como ele realmente era um homem pequeno demais para a vida que construiu, fraco demais para a verdade que criou, covarde demais para assumir o que plantou. Eu fechei a pasta devagar. Isso vai ter consequências, ele sussurrou. Vai sim, respondi, mas pela primeira vez elas não serão minhas. Passei ao lado dele e saí do quarto. Ele não me seguiu. Quando cheguei à sala, coloquei a pasta sobre a mesa, sentei e respirei fundo. A verdade estava completa, e com ela a minha decisão também. Se eles esconderam esse segredo por 18 anos, eu mostraria ao mundo em 18 minutos no tribunal. Depois que fechei a pasta e deixei sobre a mesa da sala, fiquei alguns minutos parada, olhando para ela como quem encara um espelho antigo. Não era só papel. Era a prova física de que minha vida por 18 anos tinha sido construída em cima de uma fundação que nunca existiu. Ali estava tudo: as mentiras, as omissões, as decisões que tomaram por mim. E pela primeira vez eu não me senti pequena diante da verdade. Eu me senti livre. Ricardo não saiu do quarto de despejo por alguns minutos. Talvez estivesse tentando recuperar o fôlego. Talvez estivesse tentando inventar uma nova narrativa. Talvez estivesse apenas percebendo que agora nada do que dissesse teria mais poder sobre mim. Quando ele finalmente apareceu no corredor, não disse nada. Passou por mim como um homem que já sabia que tinha perdido. Foi para o quarto, fechou a porta e deixou a casa no mesmo silêncio pesado que vinha crescendo entre nós há anos. Eu respirei fundo. Peguei meu celular e mandei uma mensagem curta para a única pessoa que eu sabia que não tinha medo de enfrentar o que estava por vir. Dr. Valverde, precisamos conversar. Urgente. Ele respondeu em menos de 5 minutos, amanhã, 9 horas. Traga tudo. Eu não dormi naquela noite. Não por angústia, mas por lucidez. Passei horas organizando cada documento, cada comprovante, cada carta. Coloquei tudo em ordem cronológica com etiquetas simples, antes, durante e depois. Queria ver a história completa. E vi.
Vi o menino que ele nunca reconheceu publicamente. Vi a mulher que pediu ajuda e foi escondida como se fosse uma ameaça. Vi a mãe dele assumindo o papel de gestora do segredo. E vi eu entrando na história como a solução perfeita, a esposa oficial que não sabia de nada. Saber disso não doeu. Confirmar isso só me fortaleceu. Às 8 da manhã, deixei as crianças na escola e segui para o escritório do Dr. Valverde, no Funcionários. Ele era conhecido como um dos melhores advogados da cidade em casos complexos e também conhecido pela postura impecavelmente fria. Ele não fazia rodeios, não vendia esperança, não adoçava a realidade. Era exatamente disso que eu precisava. Quando entrei na sala dele, ele apenas apontou para a cadeira. Trouxe os documentos, trouxe. Coloquei a pasta sobre a mesa. Ele abriu, começou a folhear e, conforme lia sua expressão, sempre impenetrável, mudou aos poucos. Primeiro a sobrancelha levantou, depois ele largou a caneta. No fim se recostou na cadeira e ficou me olhando por alguns segundos. Helena, isso é muito grave. Eu sei. Você tem noção do tamanho desse caso? Tenho. Ele respirou fundo e reorganizou os papéis. Aqui temos falsidade ideológica, omissão de renda, ocultação de histórico familiar, relevante, registro de criança, fora da certidão. E ainda usaram seus dados em algumas transferências. Sabe o que significa que o segredo deles virou crime comigo no meio? Exatamente. Ele retirou os óculos. E você quer seguir adiante? Olhei para a mesa. Eu quero justiça, não vingança vazia. Quero que reconheçam o que fizeram. Quero proteger meus filhos e quero minha vida de volta. Ele acenou devagar. Então vamos fazer do jeito certo, sem escândalo desnecessário, sem impulsos, com estratégia. Foi ali que o plano começou a tomar forma. Ele separou os documentos em 3 categorias: provas de fraude, provas de ocultação e provas de responsabilidade financeira não declarada. Depois explicou passo a passo. Primeiro pediremos perícia das assinaturas onde seu nome aparece. Isso sozinho já desmonta metade da defesa deles. Depois, vamos solicitar acesso ao histórico financeiro completo do Ricardo. Com esses comprovantes, abrimos uma investigação civil. Paralelamente, usamos a carta e o exame de DNA para mostrar o padrão de ocultação deliberada. Isso tem peso enorme numa ação de guarda e partilha. E o que eu devo fazer? Perguntei. Ele juntou tudo numa capa nova. Ficar em silêncio. Não discuta com ele, não brigue, não confronta. O silêncio é sua melhor arma agora. Sorri de canto. Isso eu consigo. Saí do escritório com a sensação de estar pisando num chão firme pela primeira vez em anos. Não era euforia, não era ódio, era foco. Uma mulher que finalmente entende o que aconteceu com ela, não age com impulsos, age com precisão. Em casa, Ricardo estava na sala com o olhar perdido. Ele sabia que eu tinha saído cedo. Talvez imaginasse para onde. Talvez estivesse temendo exatamente isso. Podemos conversar? Ele perguntou. Não agora. Helena, por favor. Tudo que você tinha para me dizer teve 18 anos para dizer. Agora não é mais sua vez de falar. Ele ficou em silêncio. E esse silêncio doeu mais nele do que qualquer palavra poderia doer. Nos dias seguintes, ele tentou de tudo: gentileza repentina, promessas vazias, tentativas de reacender algo que nunca existiu e, finalmente, o desespero de quem entende que perdeu o controle. Eu apenas observava, sem confrontos, sem discussões longas, guardando cada reação, cada mudança de comportamento, como quem estuda um objeto frágil prestes a quebrar. A mãe dele também ligou. Primeiro chorando, depois implorando, depois tentando negociar. Mas eu não negociei com ninguém. Nenhum sofrimento deles apagaria o que me fizeram passar e, mais importante, o que fizeram com o próprio filho, escondido por tantos anos. O Dr. Valverde me ligava diariamente com atualizações. Conseguimos avanço na perícia. O banco liberou os dados antigos. O juiz aceitou incluir o exame de DNA no processo.
Cada notícia era uma peça a mais do quebra-cabeça se encaixando. Naquela semana, enquanto esperava minha audiência preliminar, recebi uma mensagem curta do advogado do Ricardo. O senhor Ricardo quer tentar acordo. Olhei para o celular por alguns segundos antes de responder. Agora quem não quer sou eu. E foi naquele ponto exato que eu entendi: a justiça não era apenas sobre o que ele tinha escondido. Era sobre o que eu finalmente tinha recuperado minha voz, minha dignidade, minha verdade. E o julgamento ainda nem tinha começado. O dia da audiência chegou mais rápido do que eu imaginava. Não porque o tempo passou depressa, mas porque pela primeira vez em muitos anos eu não estava sendo empurrada pelos acontecimentos, eu estava conduzindo cada passo. Acordei, antes do despertador, tomei um café forte e passei alguns minutos em silêncio, olhando pela janela da cozinha, enquanto a cidade começava a ganhar movimento. Era uma manhã fria em Belo Horizonte, céu acinzentado, típica de junho, mas dentro de mim tudo estava claro. Ricardo saiu do quarto sem olhar nos meus olhos. Ele estava mais magro, mais abatido. Parecia carregar o peso de algo maior do que a audiência, e era verdade. Ele não estava indo apenas para um divórcio. Ele estava indo enfrentar a própria vida, exatamente como a construiu, cheia de buracos, mentiras e omissões. As crianças estavam na escola. Eu tinha pedido para uma vizinha deixá-las depois. Não queria que nada interferisse no que viria. Às 8h20, recebi uma mensagem do Dr. Valverde. Já estou no fórum, quando chegar me avise. Vesti uma roupa simples, mas firme, calça preta, camisa branca, blazer cinza. Nada extravagante, nada dramático. Eu queria que o tribunal visse exatamente quem eu era, uma mulher que não precisava levantar a voz para ser ouvida. Ricardo saiu de casa às 8h30 sem dizer nada. Eu esperei mais alguns minutos e fui atrás. No carro, respirei fundo, ajeitei os documentos na bolsa e coloquei o celular no silencioso. Hoje não haveria interferências. Hoje seria o dia da verdade. Quando entrei no Fórum Lafayette, senti um frio leve na barriga. Não era medo. Era apenas o corpo se ajustando à importância do momento. O Dr. Valverde me viu e caminhou até mim. Pronta, pronta. Ele analisou meu rosto por um segundo como se buscasse alguma fissura. Não encontrou nenhuma. Seguimos pelo corredor até a sala de audiência. Na porta, o advogado do Ricardo estava conversando com ele. Os dois pararam quando nos viram. A expressão do advogado mudou imediatamente. Ele sabia o que estava na pasta que eu tinha entregado. Sabia o que estava vindo. E sabia que nenhum argumento dele sustentaria o que Ricardo fez por 18 anos. Entramos. A sala era fria, simples e iluminada por luz branca. A juíza, uma mulher séria de cabelos presos, já estava sentada. Havia 2 servidores organizando papéis. A formalidade do ambiente nunca me intimidou. Pelo contrário, me deu uma sensação de ordem que eu já não tinha em casa há muito tempo. Podem se sentar, disse a juíza. O advogado do Ricardo começou a falar. Ele apresentou o divórcio como se fosse um caso padrão partilha-guarda-definição de pensão. Um discurso elegante, ensaiado, mas completamente desconectado da realidade. Quando ele terminou, a juíza olhou para mim. Senhora Helena, a senhora deseja se manifestar? O Dr. Valverde colocou uma pasta azul clara sobre a mesa. Excelência, gostaríamos de inserir novos elementos ao processo. O advogado do Ricardo engoliu seco. A juíza assentiu. Pode prosseguir. Valverde abriu a pasta e tirou o primeiro bloco comprovantes de transferência. Depois, extratos bancários. Depois, a carta escrita por Ricardo 18 anos atrás. Depois, o laudo de DNA. Cada documento colocado sobre a mesa ecoava na sala como uma batida de martelo. Ricardo começou a suar. O advogado dele ficou completamente imóvel. A juíza levantou a sobrancelha. Senhor Ricardo, o senhor tem conhecimento disso? Ele tentou falar, mas a voz falhou. Excelência, isso é de muito tempo atrás, não tem relevância agora. Valverde deu um passo à frente. Tem sim.
Porque não estamos tratando apenas de divórcio, estamos tratando de ocultação deliberada de informações relevantes, uso indevido de dados da minha cliente e fraude financeira dentro do casamento. A juíza virou os olhos para Ricardo. Por que a senhora Helena não foi informada da existência dessa criança? Ele ficou mudo. E por que o nome dela aparece em transferências que não são dela? Nada. E por que há uma carta em que o senhor afirma que pretende esconder tudo dela? Silêncio. A juíza cruzou os braços. Senhor Ricardo, o senhor tem algo a dizer que faça sentido. Ele finalmente olhou para mim. Helena, eu só queria proteger você. A frase só não foi mais ridícula porque estava sendo dita em um tribunal. Eu respirei fundo e disse apenas, proteger quem exatamente? Ele abaixou a cabeça. A juíza anotou algo, virou páginas, analisou documentos. Depois respirou fundo e disse, diante dos elementos apresentados, fica claro que houve ocultação de informações familiares relevantes, violação de confiança e possível irregularidade financeira, envolvendo o nome da senhora Helena. O advogado do Ricardo tentou interromper. Excelência, acredito que doutor, eu ainda não terminei. Ela continuou. A atitude do senhor Ricardo compromete a credibilidade de qualquer pedido feito por ele. Isso impacta diretamente a disputa de guarda e partilha de bens. O silêncio na sala era absoluto. Diante disso, concedo à senhora Helena a guarda provisória das crianças e autorizo investigação financeira completa do senhor Ricardo. Além disso, ficam suspensas quaisquer solicitações de partilha apresentadas pela parte dele até a análise conclusiva da perícia. Ricardo arregalou os olhos completamente destruído. Eu não sorri, não comemorei, não fechei os olhos. Apenas senti algo que não experimentava havia anos. Justiça, não vingança, justiça. Ao final da audiência, quando todos começaram a recolher os documentos, Ricardo se aproximou de mim. A voz dele saiu trêmula. Você acabou com a minha vida. Não respondi calmamente. Eu só parei de deixar você acabar com a minha. Ele não tinha o que responder. Saí do tribunal com passos firmes. O ar frio bateu no meu rosto e senti como se tivesse saído de um túnel longo demais. Agora, pela primeira vez, era eu quem estava no comando. E isso era só o começo. Quando deixei o fórum naquele dia, senti algo que não conseguia nomear havia muito tempo. Leveza. Não era felicidade, felicidade exige inocência, e a minha tinha sido arrancada anos atrás. Também não era triunfo, era outra coisa. Uma espécie de lucidez calma, como se o ar finalmente tivesse espaço para circular dentro de mim. Ricardo saiu logo depois, mas não tentou me acompanhar. Ele caminhou rápido como alguém fugindo de uma cena que não queria admitir que viveu. O advogado dele saiu atrás, falando baixo, quase desesperado. A postura de ambos era o resumo perfeito daquela manhã, eles estavam desmontados. Eu não. No carro deixei o silêncio se instalar. Não queria música, nem rádio, nem notificações. Eu queria ouvir minha própria respiração, sentir o volante firme nas mãos, perceber que agora, finalmente, eu estava conduzindo minha vida. Quando cheguei em casa, o celular começou a vibrar sem parar. Primeiro 2 ligações perdidas da minha sogra, depois 5, depois 8. Não atendi. Ela então enviou uma mensagem longa, caótica, cheia de frases sem sentido. Helena, por favor, me liga. Você não entende o que está acontecendo. Precisamos conversar. Você não pode fazer isso com a nossa família. A nossa família. Interessante como durante anos eu fui tratada como intrusa, mas agora que a verdade apareceu, eles lembraram que eu fazia parte de alguma coisa. Ignorei. Mas a insistência dela só aumentou. Às 3 da tarde, ela apareceu no portão da minha casa. Tive que respirar fundo antes de abrir o interfone. Helena, pelo amor de Deus, a gente precisa resolver isso. Você não sabe o que colocou em movimento. Eu coloquei? Perguntei fria. Ou vocês colocaram 18 anos atrás? Ela ficou muda por alguns segundos. Depois soltou um soluço abafado, como se estivesse prestes a desmoronar. Você não entende? Se isso vier à tona, se as pessoas descobrirem,
Eu não estou preocupada com reputação. Estou preocupada com o que fizeram comigo. Mas era diferente naquela época. A gente só queria proteger o Ricardo. Proteger vocês. Destruíram a vida de um menino que merecia ser reconhecido. E usaram a minha vida como cortina. Ela arregalou os olhos como se eu tivesse dito algo proibido. Helena, por favor, não fale assim. Você não sabe de tudo. E por que interrompi? Porque vocês escolheram o que eu podia ou não saber. Ela segurou no portão com força, como se fosse cair. Ricardo está desesperado. Ele acha que vai perder tudo. Não sou eu que faço ele perder, respondi. São as escolhas dele. Fechei o interfone. Ela ficou ali alguns minutos, mas eu não voltei. Quando finalmente foi embora, senti algo dentro de mim se alinhar. A verdade tem esse poder, ela reorganiza o que estava fora do lugar. No fim daquela tarde, Ricardo me mandou uma mensagem. Podemos conversar? Respondi apenas sobre qual parte eu... Ele pediu que eu desse uma chance. Disse que estava arrependido, que queria salvar o que restava, que estava confuso, pressionado emocionalmente, abalado. Tudo isso em apenas 3 mensagens. E nenhuma delas dizia a palavra que realmente importava verdade. Decidi que não responderia mais. Deixei o celular afastado e foquei em preparar o jantar das crianças. Queria mantê-las longe de qualquer turbulência. Elas não tinham culpa nenhuma do caos que o pai criou. À noite, enquanto colocava as panelas na pia, ouvi a porta se abrir. Ricardo entrou devagar, como se estivesse pisando em campo minado. Podemos falar? Ele tentou novamente. Pode começar, respondi sem olhar para ele. Ele deu alguns passos, parou atrás da cadeira da mesa de jantar. Eu sei que errei. Errou em qual parte? Em esconder um filho, em usar meu CPF, em mentir para mim 18 anos, em tentar tirar meus filhos na justiça. Escolha uma para começarmos. Ele fechou os olhos como se minhas palavras fossem socos. Eu não queria te machucar, mas machucou. E não foi pouco. Minha mãe, ela disse que ia falar com você, que ia tentar resolver. Ela só está tentando salvar você. Não está preocupada comigo. Ele respirou fundo. Helena, você não pode deixar isso destruir tudo. A gente tem uma vida juntos. Eu finalmente levantei os olhos. Não temos mais. O que tínhamos era baseado na versão da sua vida que você decidiu me dar. Agora eu conheço a versão verdadeira. Ele deu um passo na minha direção. Eu recuei. Não tente manipular o que sobrou, Ricardo. Estou farta de discursos. Quero apenas fatos. Ele parecia menor do que nunca. Um homem acostumado a controlar tudo agora, perdido em terreno que nunca imaginou que eu pisaria. O que você quer de mim? Ele perguntou quase num sussurro. Eu o encarei com frieza. Responsabilidade. No dia seguinte, as coisas começaram a ruir de verdade. Recebi uma ligação do Dr. Valverde às 10 da manhã. Helena, o banco, confirmou as movimentações. Todas as transferências para aquela mulher foram feitas da conta conjunta nos primeiros anos, e algumas com assinatura eletrônica vinculada ao seu CPF. Mesmo eu nunca tendo autorizado mesmo assim. Isso é crime, sim. Antes de desligar, ele acrescentou. E tem mais. A mulher, a mãe do menino, ela já entrou em contato com a defensoria. Parece que está com problemas financeiros e está disposta a falar. Aquilo fez sentido. A verdade sempre encontra o caminho. À tarde, o advogado do Ricardo ligou. A voz dele era outra, não havia arrogância, só urgência. Senhora Helena, meu cliente gostaria de tentar um acordo amplo. Amplo como reconhecimento dos erros, partilha favorável, guarda compartilhada, sem contestação, compensação financeira. Eu interrompi. Ele teve 18 anos para agir certo sem acordo. Agora é tarde. Silêncio. Doutora, por favor, pense bem. Se isso continuar, ele perde tudo. Respondi com a calma que aprendi a cultivar. Não fui eu que colocou tudo em risco. Foi ele. E desliguei. Quando contei ao Dr. Valverde sobre o pedido de acordo, ele sorriu pela primeira vez. Eles entraram em pânico. Finalmente. Você quer prosseguir com tudo? Quero.
Valverde fechou a pasta com precisão. Então se prepare, a queda deles vai ser completa. Eu respirei fundo. Eu não quero destruir ninguém, doutor. Só quero que cada um carregue o que lhe pertence. E naquele instante, entendi o que realmente era vingança, não destruir o outro, mas tirar das minhas costas o peso que nunca foi meu. E devolvê-lo exatamente a quem colocou ali. A queda do Ricardo não aconteceu de uma vez. Quedas verdadeiras nunca acontecem assim. Elas vêm em camadas como se cada mentira tivesse seu próprio peso, e quando chega a hora, cada uma cai exatamente onde deveria cair. 2 dias depois da tentativa de acordo recusada, o Dr. Valverde me ligou cedo. Helena, temos novidades importantes. A defensoria confirmou a mãe da criança está disposta a prestar depoimento formal. E o juiz autorizou o acesso completo às movimentações financeiras do Ricardo nos últimos 20 anos. Então acabou não. Está começando. Fui ao escritório. Ele me mostrou os novos documentos, transferências que Ricardo fez, usando meu CPF empréstimos, que nunca assinei valores pagos, para encobrir despesas da outra família. E entre tudo isso, uma declaração escrita pela própria mulher, finalmente contando a verdade, que sustentou essas quase 2 décadas de mentira. Ele disse que ia assumir ela, escreveu. Mas quando conheceu a Helena, decidiu esconder tudo para começar a vida limpa. Só que nada ficou limpo. Eu fiquei sozinha com um filho que também era dele. Eu li aquela frase várias vezes. Não senti raiva dela. Senti raiva dele, e da mãe dele, e da estrutura inteira que eles criaram para manter esse teatro funcionando. A verdade tem esse poder, ela não destrói a gente. Ela destrói o que nunca deveria ter existido. A audiência final foi marcada para uma terça-feira. Cheguei cedo, como sempre. Dessa vez não senti frio na barriga, não senti tensão. Senti algo que não sentia desde que era jovem domínio. Não poder é barulhento, impulsivo, frágil. O que eu sentia era domínio silencioso, aquele que nasce quando alguém finalmente entende a própria história. Ricardo chegou alguns minutos depois. Magro, cansado, com o olhar de quem não dormia há dias. Por um instante tentei lembrar quando foi a última vez que senti amor por aquele homem. Procurei dentro de mim e não encontrei nada. E percebi que isso não era tristeza, era libertação. A mãe dele não apareceu, talvez por vergonha, talvez por medo, talvez pelos dois. Quando a juíza entrou, todos se levantaram. Ela sentou, ajeitou os papéis e respirou fundo antes de falar. Vamos concluir. O advogado do Ricardo tentou começar um discurso, mas ela levantou a mão antes que ele completasse a primeira frase. Doutor, nós já temos elementos suficientes. Vamos objetivamente ao ponto. Valverde entregou a ela o relatório consolidado da investigação. Eu não olhei para Ricardo, não precisava. Tinha certeza de que ele estava prestes a desmoronar. E estava. A juíza folheou as páginas devagar, parou em algumas, matriculou informações, anotou, fechou o relatório e então disse a frase que mudou tudo. Diante das provas apresentadas, está claro que a senhora Helena foi vítima de ocultação familiar, grave, fraude financeira, uso indevido de documentos pessoais e manipulação emocional contínua. O advogado de Ricardo tentou interromper de novo, mas ela cortou. Doutor, não repita, está tudo documentado. Ela virou para mim. Senhora Helena, a senhora deseja dizer algo antes da decisão final. Por alguns segundos pensei no que poderia falar. Poderia relembrar tudo o que passei. Poderia descrever a sensação de viver anos na escuridão. Poderia transformar aquele momento numa catarse emocional. Mas não. Minha voz sempre foi usada contra mim. Hoje ela seria usada a meu favor. Eu disse apenas: quero justiça, só isso. Ela assentiu. Então veio a sentença.
Concedo à senhora Helena a guarda definitiva das crianças. Determino partilha de bens favorável à autora. Estabeleço indenização financeira pelos prejuízos causados e abro processo investigativo sobre as irregularidades envolvendo o nome dela. Ricardo levou a mão ao rosto. O advogado dele abaixou os olhos. A juíza continuou. Além disso, notifico a defensoria sobre o caso da criança não reconhecida para que seja tomada providência quanto aos direitos dele. No fundo da sala, alguém prendeu a respiração. Talvez fosse eu. Talvez fosse o próprio destino finalmente respirando. Encerrado. A juíza bateu o martelo. Saí do tribunal andando devagar. Não porque estava fraca, mas porque queria sentir cada segundo daquela liberdade. O ar frio bateu no meu rosto como uma confirmação silenciosa acabou. O peso que carreguei por tantos anos evaporou como neblina ao sol. Ricardo tentou me alcançar na saída. Helena, por favor. Eu me virei. Não há mais por favor, Ricardo. Há consequências? Ele chorou. Eu não. Eu perdi tudo, ele sussurrou. Eu o encarei por alguns segundos antes de responder. Eu também perdi, por 18 anos. A diferença é que agora eu recuperei. E virei as costas. Naquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, sentei no sofá com uma xícara de chá. A casa estava silenciosa, mas não vazia. Era diferente. Era minha. Pela primeira vez em muito tempo, minha. Abri a janela. A cidade respirava. O ar tinha cheiro de início. Eu não sentia raiva. Não sentia vontade de vingança. Sentia uma verdade profunda e limpa. Justiça é paz. Vingança é só barulho. E naquela noite eu escolhi a paz. Mas a paz conquistada não dada. Peguei meu celular e escrevi no bloco de notas uma frase para nunca esquecer. Quem tenta apagar você com mentira se destrói quando a verdade acende. Sorri. O ciclo estava encerrado. E eu finalmente estava livre. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe um comentário dizendo de qual cidade de Portugal ou da União Europeia você está assistindo. É sempre emocionante ver onde nossas histórias chegam e como cada pessoa interpreta a justiça à sua maneira. E se quiser ouvir mais narrativas profundas, como esta Histórias de Verdade, Coragem, Perda e Renascimento, inscreva-se no canal. Aqui cada voz importa, cada história merece ser contada. E às vezes ouvir a dor e a força do outro nos ajuda a encontrar a nossa própria. Obrigada por estar aqui.